22 de novembro de 2017. Com muita polêmica sobre drones espiões, Grêmio e Lanús começam a decidir hoje quem será o grande campeão da América do Sul em 2017. No Corinthians, a expectativa é para o jogo da festa contra o Atlético Mineiro e para o goleiro Cássio, que vai levantar a taça do título brasileiro. Aliviado após escapar do rebaixamento, o São Paulo encara as 2 últimas rodadas do Brasileirão para pelo menos se garantir na Sul-Americana. TV Gazeta continua nesta quarta série especial sobre a imprensa brasileira e os clubes de futebol. No episódio de hoje vamos falar sobre os riscos do modelo adotado atualmente pelos times. E ainda, as notícias desta quarta no Palmeiras, uma entrevista exclusiva com o zagueiro Luiz Felipe e tudo sobre a 5ª rodada da fase de grupos da Champions League. É isso aí, vem com a gente, boa noite. Nesta quarta começa a decisão da Libertadores entre o Grêmio e o Lanús da Argentina. Mas não é só esse duelo que tem rendido assunto para essa final. No começo dessa semana, uma reportagem da ESPN Brasil desvendou uma operação de espionagem do Grêmio que teria utilizado aí drones para bisbilhotar treinos secretos de times rivais durante a temporada. Ontem, na coletiva antes da partida, o treinador Renato Gaúcho falou sobre essa polêmica e também descartou o favoritismo por jogar em casa. No momento que 2 grandes clubes chegam numa final, se chegaram por méritos. Então não adianta você falar esse é o favorito ou aquele favorito. Então não tem favorito. O treinador do Lanús falou que o Grêmio é favorito, eu não concordo. A gente continua respeitando bastante a equipe do Lanús. E a vontade, pode ter certeza, a nossa vontade é a vontade deles. Mas o foco, a determinação e fazer exatamente tudo que a gente fez esse ano aqui, colocar agora em 180 minutos para a gente conseguir esse título que a gente está esperando há muito tempo. Foi divulgado que se utilizava de um drone para buscar imagens, né, dos adversários. O que você pode falar sobre isso? É uma palhaçada. Palhaçada. É isso que eu tinha que falar sobre esse tal de drone. Antes mesmo de eu começar a jogar futebol, já tinham as pessoas que espionavam os adversários. Eu acho muito engraçado isso. Até parece que o drone foi inventado ontem à noite. Até parece que isso nunca foi feito no futebol, que é a primeira vez. E as pessoas estão fazendo uma tempestade no copo d'água. Algumas pessoas de vocês estão acabando com o futebol. Falem de uma decisão, falem do Lanús, falem do Grêmio. Vão falar uma coisinha que já está aí, é como chegar no bar e pedir um chopp. Até parece que inventaram o drone ontem à noite, a primeira notícia no mundo todo. E eu pergunto para essas pessoas como é que se ganha uma guerra. Como é que você quer neutralizar as jogadas do adversário? Usando suas formas, com drone, com helicóptero, com avião, com jato, a cavalo, a bicicleta. O mundo é dos espertos. E também dos otários, com certeza. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Quando o Renato Gaúcho começa a frase dizendo assim, isso é uma palhaçada. Subentende-se num primeiro momento que, imagina, usar drone, isso é irreal. Em nenhum momento ele negou o uso do drone. Pelo contrário, até defendeu, dizendo que é uma maneira de você conhecer o adversário. A gente tem uma enquete sobre isso, então eu vou deixar para falar mais sobre o tema na nossa enquete. Sobre o jogo em si, o Grêmio é o favorito pela camisa que tem, pelo tamanho que tem, joga em casa e tudo mais. Mas é muito bom não menosprezar o Lanús. Não pode entrar na pilha de que, pegamos um adversário mais fácil, se fosse o River teríamos mais problemas. Me lembro de um Corinthians uma vez, eu acho que foi um diretor que disse, o Libertad era o Libertad ou o Guarani do Paraguai? O Guarani do Paraguai. Era o adversário melhor que podia cair no nosso caminho. O Corinthians foi eliminado, sabe? Esse mesmo Lanús aí, que tem o tamanho do Juventus, que tem mais ou menos como um São Caetano, que chegou na final de Libertadores América, mas não tem, né, aquela grandiosidade em títulos, taças e tudo mais. Já ganhou o Campeonato Argentino, ganhou a Copa Sul-Americana contra a macaquinha do nosso querido Flávio Prado, ganhou a vaga de maneira extraordinária, tinha perdido o primeiro jogo por 1-0 do River Plate, perdia em casa por 2-0, só se classificaria se fizesse 4 gols. Pois foi lá
e fez. Com a ajuda de árbitro de vídeo ou não, isso não vem ao caso. Fez. Então o Grêmio tem que tomar muito cuidado e jogar como se fosse realmente enfrentar o Boca Juniors. Porque se entrar com um saltinho um pouquinho assim de altura, tende a cair. Flávio Prada. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Bom, taticamente o Lanús é melhor que o Grêmio. O técnico Almiron, ele é daqueles técnicos modernos, ele joga facilmente com linha de 3, muda para linha de 4, os zagueiros conseguem sair, abrir pelos lados e fechar os laterais pelo meio. 3 anos que ele treina no time, taticamente é muito melhor do que o Grêmio. O Grêmio é um time que joga um futebol ofensivo e tal, mas é bem básico. O Lanús, ele sai do básico. Ele é um time que tem bons conceitos táticos, boa marcação ofensiva, sabe esperar o momento de tocar a bola, joga com paciência. Ele é da ala moderna, da escola moderna do futebol. Agora, é claro que individualmente o Grêmio é melhor. O Grêmio tem melhores jogadores, o Grêmio custa pelo menos 10 vezes mais do que o Lanús, o que se fosse na Europa faria diferença, aqui não costuma fazer, mas a verdade é que taticamente o Lanús é melhor e em termos financeiros o Grêmio tem mais condição financeira, tem jogadores que custam mais caro. Vamos ver, em 2 jogos eu não vejo favorito de nenhum dos dois, porque aí é a individualidade versus o coletivo. E até, normalmente, o coletivo prevalece. Vai ser bem interessante ver esse duelo do mais rico, menos preparado, contra o mais pobre, mais preparado taticamente. Muito bem. E nós queremos saber a sua opinião, você que está em casa, sobre esse assunto. Você concorda com o Renato Gaúcho que o mundo é dos espertos? Vale tudo para ser campeão? Sim ou não? Para participar, acesse o site gazetesportiva.com e dê o seu voto. O Celso falou, o mundo é dos otários, né? Também. E o Renato Gaúcho falou, o mundo é dos espertos. Mas eu não sei se... Eu acho que não é dos espertos no sentido do esperto mau caráter. É no sentido do esperto de poder aproveitar o que a tecnologia te oferece. Sim, senão mas você fica defasado. uma informação de maneira escusa, espionagem, teoricamente. É proibido? Quem trabalha... Não é proibido, mas digamos assim que não é ético. Eu, sinceramente, não acho. Acho que você não precisa ficar... Se você é bom, você não precisa desses recursos. Sabe? Você prepara o seu time, você tem uma filosofia de jogo que vai despertar o receio do adversário. Se você quer estudar um time, veja os jogos, veja como joga. Aí é a diferença, né? Do cara que é estudioso, que o Renato tanto questiona, do boleirão que vai... Eu acho que são métodos ultrapassados, antigos, entendeu? Quem é bom não precisa desse recurso tecnológico para descobrir o que o outro faz, como vai fazer. É só prestar atenção nos jogos, só estudar os times adversários e preparar o time dele de uma maneira que possa enfrentar o outro em qualquer circunstância. Eu ia falar assim, isso faz parte do jogo. Ok, mas eu não vejo com bons olhos. E aí? Aliás, tem até asco dessa coisa de o mundo dos espertos. Isso me faz lembrar a lei do Gerson, que é bem comum do brasileiro mesmo, sabe? Você tem que levar vantagem em tudo, de todos os jeitos. Eu estou na contramão disso. A mim, tanto faz. Eu acho que não vai ganhar nem perder por causa desse tal drone. Eu espero que o Grêmio tenha feito observações dos times, tenha mandado alguém da análise de desempenho. O Lanús fez 13 jogos na Libertadores, 13, todos transmitidos para o Brasil. Disputa o Campeonato Argentino, ganhou recentemente o Campeonato Argentino. Então, eu imagino que o Grêmio tenha todas as informações, pé preferencial, marcação, virtude, defeito. Se o Renato for efetivamente um bom treinador de futebol, ele terá isso que é o mínimo que se exige de um bom treinador de futebol. Seguramente o Almiron tem tudo do Grêmio. Seguramente. Por isso que eu falei que é um time superior, taticamente falando. Então, acho que tanto faz. Eles já fizeram isso contra o Flamengo também, o Grêmio já fez... Eu acho que isso aí não faz falha nem fundo, não muda nada. Não é isso que vai ganhar ou que vai perder. Mas é aquela coisa de querer ser espertalhão, então é bobagem, não muda nada. Agora espero que o Grêmio tenha analistas de desempenho. Aliás, eu conheço o André, que é uma pessoa que trabalha com TI lá no Grêmio, e ele é muito inteligente. Eles têm um sistema que é o mesmo sistema do Bayern de Munique, não com a mesma aplicação. Então o Grêmio tem material suficiente, tecnológico, para ter todas as informações do Lanús sem uso de drone.
Eu só espero que ele tenha um treinador com competência para saber pegar essas informações, aplicá-la de maneira positiva. Não adianta dar para mim as informações que o Guardiola tem, que eu não vou transformar em coisa importante. Acho que nesse aspecto o Lanús está melhor servido. Acho que os dois devem ter muitas informações, mas acho que o treinador do Lanús é mais competente para aproveitar essas informações tecnológicas. Bom, só rapidinho palpite para o jogo de hoje. Quem vence? Lanús ou Grêmio ou empate? Grêmio apertado. E aí, Flávio? 1-0 Lanús. Bom. Não, é que eu vou torcer pro Lanús, entendeu? Então eu tô falando que eu vou torcer pro Grêmio. Eu acho que no Brasil... Azul, né? No Brasil... Tô de Grêmio hoje. No Brasil, só torce pro Grêmio a torcida do Grêmio. Algumas pessoas como você que é super gentil e tal. No mais, os caras querem que o Grêmio se ferre. A torcida do São Paulo, a torcida do Santos, porque ele tem 2 títulos. São Paulo acho que não, né? Não, o São Paulo é tri. Mas pode abrir G9. Não, mas ele é tri. O São Paulo é tri, não vai querer ser alcançado. Então a torcida do Santos e do São Paulo, esses times que ganharam uma vez só, Palmeiras, Corinthians e tal, os caras vão querer que o Grêmio ganhe 3, mas nem a pau. E o próprio Gaúcho fala que ele não é muito brasileiro, né? Então tá tudo certo. A Superliga Feminina de Vôlei, o Barueri venceu o Brasília por 3-1 e conquistou a 5ª vitória em 8 jogos. Com o resultado, a equipe do técnico José Roberto Guimarães assumiu a 4ª colocação. Veja como foi o jogo na reportagem de Adriano Dolfi. O Inodê Barueri está mais reforçado do que nunca. Chegaram ao time de José Roberto Guimarães, a polonesa e ainda a central Thaísa. As duas últimas assistiram o confronto apenas da arquibancada. O conjunto, né, porque não tem nenhuma salvadora da pátria, mas o conjunto pode ficar forte, ainda mais forte com a volta da Nayane e agora da Skoboroska, que já está treinando, mas ainda, né, acho que cruzada, a gente fica com medo de saltar, com medo de ir para a bola, então ela precisa de um tempinho a mais, a Thaísa, que futuramente também vem. Eu acho que vai ficar uma equipe super forte, o conjunto. Contra o Brasília, Skoronska ficou apenas no banco de reservas. Em quadra, o Barueri contava com Érica e Sueli, mas demorou um pouco para se acertar. O primeiro set foi perfeito para ilustrar isso, 25-19 na cortada de Fernando. O Brasília, que vinha errando bastante, se acertou no segundo set e ficou à frente do placar, graças à boa atuação da central Aline. O time do Planalto Central, um dos lanternas da competição, surpreendeu e fechou a parcial em 25-21. Depois do segundo set, a bronca do Zé veio muito forte? Sempre vem, né? Mas a gente tem que ouvir, porque para voltar à lucidez, né? Eu acho que a gente perdeu um pouco da lucidez. Eles estão de fora justamente para passar isso pra gente. E às vezes vem um esporro a mais, um esporro a menos. Isso acaba a gente ficando mais tenso ainda, mas depois que a gente consegue escutá-lo, a gente vê que realmente ele tinha razão. Depois da bronca de Zé Roberto, Barueri retomou o controle da partida. Destaque para a ponteiro Edinara, que foi bastante acionada e mostrou potência e precisão. E ainda Érica, decisiva em 2 saques no fim do terceiro set. 25-23 e 25-18 Barueri, 3-1. Acho que estamos muito distantes do que a gente queria, né? Eu acho que a gente queria estar, com certeza, lá em cima na cabeça, em terceiro, segundo lugar. Mas vamos trabalhar, porque ainda a Superliga é longa e tudo pode mudar no segundo turno. E o que a gente espera não é estar melhor forma agora, a gente quer estar melhor forma lá para fevereiro e março, que é onde é o mais importante. Olha, vamos falar de Champions League? Com a fase de grupos chegando na reta final, os jogos da rodada passam a ser decisivos. O Real Madrid pode ter um adversário muito forte já nas oitavas. Ele pode pegar um inglês. A chance legal dele seria pegar o Besiktas, né, que foi o primeiro colocado de maneira surpreendente, mas o Real teve abaixo. Agora o Cristiano Ronaldo ontem bateu o recorde, foi o jogador com o maior número de gols marcados por um único time em toda a Europa, em toda a história. É bom frisar que ele bateu o Messi nisso. E o Messi só jogou no Barcelona. E o Cristiano é só do Real Madrid. E ele passou pelo Sporting, ele passou pelo Manchester United. Então, mais um recorde espetacular. E com relação ao Manchester City, o
Guardiola botou a reserveira da reserveira da reserveira. Primeiro turno ele meteu 4-0, né? Lá na Holanda já estava classificado, mas mesmo assim manteve os 50% aliás, os 100% de aproveitamento. E hoje dá para dizer que o City, ao lado do PSG, são os 2 maiores times do mundo. Na Copa Sul-Americana, o Libertad do Paraguai levou a melhor ao vencer o Independente da Argentina por 1-0 no primeiro jogo, que vai definir uma vaga para a final da competição. Portanto, o Libertad sai na frente. Então, o jogo da Argentina, nada está decidido. E o Flamengo encara amanhã, no Rio, o Júnior Barranquilla. Pois é, que está jogando um belo futebol. Tá. E o Flamengo não, né? Exatamente isso. Aliás, faltou falar sobre o caso do técnico do Sevilha, né? Do Berizzo. E de ontem, aquela reação maravilhosa. Hoje vem a informação que ele está com câncer de próstata, com 48 anos. Claro que hoje, graças a Deus, essa é uma doença absolutamente curável, né? Mais uma pena. Ainda mais ser descoberto há tempo. Sim, né? Tomara que seja num prazo bem aceitável. Ele tem 48 anos e jogava naquele time do Neo de Boys, que foi vice-campeão contra o São Paulo, né, em 92, quando o futebol brasileiro acordou para a Libertadores. Né? Então, tomara que fique tudo bem com ele. Bom, a TV Gazeta exibe, durante essa semana, uma série de reportagens sobre a relação entre a imprensa brasileira e os clubes de futebol. Daqui no nosso país, né, claro. Ontem, nós mostramos que, no passado, o relacionamento mais humano entre as partes permitia diferentes abordagens pelos veículos de imprensa, o que resultava em um conteúdo exclusivo para o próprio torcedor. No episódio de hoje, a gente vai mostrar para vocês quando essa relação passou a ser mais distante e as implicações que esse modelo adotado atualmente, inspirado na Europa, podem trazer e tem trazido para a nossa realidade. Vamos ver. A liberdade total que a imprensa tinha de entrevistar a qualquer um a hora que bem entendesse, inclusive na saída do banho, começou a mudar na época da cogestão Palmeiras-Parmalat. Mais precisamente no ano de 1997, com Luiz Felipe Scolari como treinador e Acas Felleger como assessor de imprensa. Assessoria de imprensa full time, o dia inteiro, profissionalmente. Aí sim foi comigo no Palmeiras, contratado pela Parmalat. E aí a gente instituiu o banner, era só uma marca esportiva, era Reebok, a Parmalat e o símbolo do Palmeiras. Fechei a porta do vestiário, criei uma sala para entrevista coletiva, uma saída dos atletas, onde não tinha os conselheiros. Só estavam os jornalistas esperando a saída dos atletas para poder fazer a entrevista. Não tinha sistema de som, como é hoje, sala de imprensa moderna e tal. Tinha o banner, a cadeira, o Filipão sentado ali e eu levava os jornalistas. Primeiro o técnico, até que o jornalista estava no banho, aí eu falava assim, você vai para a coletiva. Fez o gol da vitória, fez assim, é algo realmente muito importante, que é o personagem do jogo. Eu ouvindo os repórteres, eu já levava para a coletiva. Os demais saíam pela jornalista. Mudanças que na época causaram muita polêmica e muitas reclamações dos jornalistas que cobriam o dia a dia do Palmeiras. A reclamação maior era o seguinte, era no treino. No jogo não, porque no jogo era isso, não tem muito aqui. No treino. Reclamavam porque eles queriam essa liberdade de poder entrevistar a hora que quisesse, quem quisesse. Não era tão rígido assim, hoje só vai falar esse, não vai falar os demais. Tinha uma certa, não liberdade, mas era organizado. Logo, as mudanças chegaram a todos os clubes, que adotaram o mesmo modelo do Palmeiras. Mas, com o passar do tempo, os jornalistas foram perdendo o poder de escolha e as assessorias de imprensa passaram a impor o entrevistado de cada dia. Ao mesmo tempo, as exclusivas foram ficando cada vez mais difíceis. Em 2017, as restrições aumentaram. Santos e São Paulo agora só abrem seus centros de treinamento uma vez por semana. O Palmeiras, muitas vezes, também faz sua atividade fechada e sem entrevista coletiva. Só o Corinthians, entre os grandes paulistas, continua um pouco mais aberto. A tendência, pelo que parece, é fazer aqui no Brasil o mesmo que se faz na Europa. Uma vez por semana só, e tem a coletiva, é raro o jogador falar, sempre é o técnico que fala. E o acesso dos jornalistas é muito restrito. As pessoas aqui, elas estão acostumadas com isso. A cultura daqui é assim. É muito tranquilo. Acho que quando eu conto como era no Brasil, as pessoas acham até graça. O clube passa alguma informação oficial, tem essa coletiva uma vez por semana, e o jornalista não pode nem entrar com câmera lá. Se você trabalha numa televisão, o próprio clube que passa essa imagem
para a televisão. O fluxo é muito diferente. Se você acessa a página do Manchester United ou de qualquer outro clube grande, no The Guardian, ou na BBC, ou no The Telegraph, que são os jornais mais conceituados, os veículos mais conceituados, né? Porque a BBC, no caso, é TV também. Você não vê a quantidade de matérias que você via no Brasil. Se a justificativa para restringir o trabalho da imprensa vem da Europa, vem de lá também o exemplo do risco que correm os clubes brasileiros ao adotar esse modelo. Fechar demais também pode se transformar num problema. Eu sinto que é uma barreira muito grande e que o jornalista não consegue passar. E aí isso acaba gerando o quê? Muita especulação. E a continuar assim, vai acabar provocando o que acontece na Inglaterra, o surgimento dos paparazzis, cara. E é muito ruim, cara. Na Turquia, quando o Alex jogou no Fenerbahçe durante 8 anos, eu fui algumas vezes para lá, era um absurdo. A ponto de um jornal, quando o Alex foi campeão da Liga Turca, foi artilheiro, o grande capitão, o líder, um jornal alugou um apartamento vizinho, na torre próxima dele, para fotografar um dia do Alex em casa. E a pior coisa que existe é repórter sem pauta fixa, né? Ele vai buscar outra pauta. E daí vai mexer em mais coisas. O jornalista fica sempre inquieto, né? Ele sempre quer uma notícia. Enquanto ele não acha, ele não sossega. Então, se ele sente uma notícia que isso pode dar uma grande reportagem, ele vai atrás. E isso pode fazer com que coisas que estavam guardadas venham à tona, né? A imprensa, ela é fiscalizadora, né? Ela não é parte do sistema. Ela é fiscalizadora daquele ambiente. No jornalismo esportivo, fiscalizar os atores que a gente está trabalhando. Então, os clubes de futebol, as entidades desportivas e como tem espaço para isso. É um ambiente que é muito propício para a corrupção, né? E que movimenta milhões. Eu colocaria assim, quando tem um bom divisor de águas, 1990 até 86 a Copa do Mundo, eu cobri 10, até 86 você convivia no dia a dia com as pessoas, não tinha o menor problema. Copa de 90 começou o divisor de águas, não por coincidência, quando o Ricardo Teixeira entrou para comandar a seleção brasileira, um número enorme de jogadores do Brasil jogavam lá fora e tal, então eles tinham aquela coisa que eles não entendiam bem, né? Mas jogavam o jogo de lá. Então, a partir de 90, fechou-se tudo. Não por acaso, a corrupção aumentou muito também. Naquela época, um pouquinho antes, os clubes eles eram abertos. As pessoas iam no final do dia e davam dinheiro para os times. Precisa de alguma coisa? Claro que não é uma coisa profissional, mas assim, tipo assim, terminava o treino do Palmeiras, chegava lá, Delfino Faquina, Zé Jimenez Lopes, o Arnaldo Tironi, pai desse aí, falava, precisa de alguma coisa? Cheque deles e davam dinheiro para os clubes. Hoje é diferente, hoje normalmente os caras tiram dinheiro dos clubes. Talvez o número de presidentes que tomaram impeachment e tal, CBF, federações, Federação Paulista de Futebol, quem tomava conta era José Hermílio de Moraes Filho. Vê hoje. E por aí vai, né? CBF era Julite Coutinho, vê agora quem é. Então, pintou Marinho, essas coisas todas. Então, eles resolveram criar uma crosta, fechando tudo, realmente, porque é mais fácil, como disse a Gabriela, para fazer esquema de corrupção. Com relação aos jogadores, eles não têm vida própria. Eles não apitam e não nada. tem história, porque antes você tem um monte, agora você vai ver, ninguém vai guardar a coletiva de um jogador, só falam bobagem, tudo devidamente domado e tal. E se eles queriam imitar a Europa, por que não imita o que presta? Que isso aí é legal, eu não sou contra organizado, mas tinha que ter organização, tinha que ter decência, tinha que ter marketing, porque não tem. Qual é a estratégia de marketing que tem no jogo de futebol aqui no Brasil? Zero, nenhuma. Vê quando o Barcelona joga, as assessorias, as mesmas que criam as barreiras aqui, elas não fazem nada. Quando o Barcelona joga, você tem um mapa mundial de onde vai começar o jogo em cada lugar. Ou seja, simplesmente fecharam, fizeram o esquema do clube e tal, esconder mutreta de jogador, mutreta de time, um monte de mutretas, esconderam todas as coisas, mas o que presta, não fizeram. Os times não têm marketing, não têm repercussão. Os jogadores, se andarem aqui na Avenida Paulista, ninguém sabe quem eles são. Sai aí com o time do Corinthians, por exemplo, que foi campeão do Palmeiras. Ninguém sabe quem é. Os caras ficaram Zé Manés. Quando eles saírem do futebol, eles não vão ter o que tem hoje os jogadores. Quem será contratado como comentarista, como o Miller, por exemplo, hoje? Vê se tem alguém. Você nem sabe quem é. Vê um Vampeta, um César Sampaio, os caras que estavam toda hora na mídia, um Caio Ribeiro. Tem um bando de Zé Mané que ninguém sabe quem é. Se os caras saírem na rua, você não sabe quem é. Anda com o cara, você vai ver, não tem ninguém conhece os caras.
Mas aí é problema deles. E eles, coitadinhos, eles não têm nem nível para discutir isso, né? Eles aceitaram o jogo jogado de uma cópia da Europa, de alguma coisa que teoricamente veio para organizar, mas só trouxe o que não presta, só ajudou na censura e na corrupção. O marketing, a exploração de marca do clube, coisas decentes, táticas, modernidade tática, isso aí eles não souberam copiar. O que não presta é fácil copiar no Brasil. O Santos volta a campo no próximo domingo, fora de casa, contra o Flamengo, precisando apenas de um empate em 2 rodadas para se classificar matematicamente para a fase de grupos da Libertadores. O Osmar Garrafa falou sobre o assunto em um bate-papo exclusivo com o zagueiro Luiz Felipe. É isso, Michele. O Santos se reapresentou nessa terça-feira, começa os trabalhos já para a partida contra o Flamengo no próximo final de semana no Rio de Janeiro. Com a vitória frente ao Grêmio, o Santos joga agora por um empate em 2 partidas para conquistar uma vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores da América. Tem o Flamengo no Rio de Janeiro no final de semana e na última rodada do Campeonato Brasileiro enfrenta a equipe do Avaí. O zagueiro Luiz Felipe está conosco e a pergunta é a importância de conquistar essa vaga direta para a Copa Libertadores da América, o jogo que pode ocorrer essa situação já contra o Flamengo no final de semana, Luiz. Sim, a gente sabe que esse jogo é muito importante, né? É um confronto direto ali pela briga pela 4ª colocação, então a gente sabe que vai ser muito difícil e é muito importante a gente se classificar já na fase de grupo da Libertadores. Na sua opinião, o que faltou para o Santos talvez para chegar nas últimas rodadas ainda brigando pelo título? Olha, acho que a gente fez um belo campeonato, né? Que na verdade, infelizmente, o Corinthians fez um campeonato à parte, né? Eles fizeram um primeiro turno que foi excepcional e isso deu uma tranquilidade para eles, né? Acho que faltou alguns detalhezinhos pequenos, alguns pontos que a gente deixou escapar, mas isso serve de aprendizado para a gente, para que o ano que vem a gente não cometa o mesmo erro. Nessa terça-feira, a diretoria do Santos acabou confirmando que o Lucas Lima ele continua treinando, mas agora não participa das 2 últimas partidas. A tendência mesmo é que o jogador vá para o Palmeiras, que tem um problema entre o jogador e a diretoria. A gente fica um pouco chateado, né? Porque sabe da qualidade que o Lucas Lima tem, sabe que ele pode estar nos ajudando aí dentro de campo, mas é uma situação que já não cabe a nós, né? Infelizmente ele fez a decisão dele, a diretoria também tomou a decisão dela, então espero que os dois fiquem bem, que sucesso para ele se for sair, se não for a gente vai ficar muito feliz porque ele possa nos ajudar ano que vem. Tá certo, tá aí portanto o Luiz Felipe, zagueiro do Santos, conversando conosco, não é oficial, mas a tendência é que o Elano vista o Lucas Lima vista mesmo a camisa do Palmeiras na próxima temporada. O Elano já não conta com ele nos 2 próximos jogos, contra Flamengo no final de semana Rio de Janeiro e na última rodada contra o Avaí. Depois da derrota para o Flamengo por 3-0 no Rio de Janeiro, os jogadores do Corinthians vivem a expectativa do reencontro com a Fiel num jogo que vai ser marcado pela festa da entrega da Taça do Brasileirão. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. O campeão voltou ao campo de treinamento. No domingo, o Timão enfrenta o Atlético Mineiro na Arena. Jogo que promete ser de muita festa, com a entrega das faixas e da taça do 7º título brasileiro. Acredito que vocês devam estar preparando não só a festa da taça, mas também para se despedir da torcida que desempenhou um papel importante. Qual o recado que vocês querem passar para eles no último jogo? O que a gente fez o ano inteiro, né? De disposição, de correr, de estar junto com eles, né? Sabendo que eles sempre estiveram junto com nós. Então isso vai ser muito legal, né? Poder se despedir deles, ainda mais com festa, né? De poder receber a taça, de poder estar coroando um ano vitorioso. E durante todo o ano, o Corinthians realizou uma espécie de rodízio de capitães da equipe a cada partida. Desta vez, o técnico Fábio Carille já tem o seu escolhido para levantar a taça. Será o goleiro Cássio. Eu acho que mais do que justo por tudo que ele já fez, por todos os títulos, os números de jogos, né? E o Fábio já tinha deixado desde o Campeonato Paulista que quem tinha mais tempo ou mais número de jogos, né, que seria na ocasião o capitão. Então, independente de quem está sendo o capitão naquela ocasião, naquele jogo, a gente sabe que existe mais de um líder dentro da equipe, né? Então isso nos deixa muito felizes. Então, e eu fico feliz, né, de poder estar fazendo parte, né? Ao longo do tempo você vai adquirindo, vai conquistando isso, né? Então eu estou muito feliz. Cássio e alguns dos titulares trabalharam forte na manhã desta quarta-feira. O atacante Jô fez trabalho interno, mas deve ser escalado.
até porque ainda existe um outro objetivo, um feito inédito do clube em campeonatos brasileiros. A gente sabe que se ele conseguir ser o artilheiro, vai ser a primeira vez na história do clube, né? Então vai ser muito bacana, não só para ele, mas para nós também, por poder estar fazendo parte disso, poder estar ajudando ele. Mas tem que ser uma coisa natural também, né? Não a partir de agora todo mundo voltar e tocar a bola só para o jogo, que isso pode atrapalhar. Né? Então tentar fazer com que as coisas fluam naturalmente, como vinham acontecendo. Né? E se Deus quiser, ele vai conseguir esse objetivo aí. Sijô está sendo especulado como uma das saídas do clube com destino ao Napoli. Fagner, por outro lado, tratou de cessar qualquer especulação. Afirmou que está próximo da renovação de contrato. Tá tudo certo, né? Já acertamos tudo, tá tudo encaminhado. Agora só falta mesmo vir o papel, a gente assinar e finalizar, né? Mas tá tudo resolvido já. Olha, e se o Corinthians mantiver mesmo essa base, sair só o Arana, há informações de que o Corinthians tem interesse no Zeca, poderia fazer uma proposta pelo Zeca, que eu acho que é um bom nome para substituir o Arana. Se o Jô ficar, o Fagner está renovando, quer dizer, mantendo a base, o Corinthians já sai na frente dos demais, porque tem um time pronto, campeão. Pontualmente, né? E que já conhece bem o esquema do Carille, que também foi mantido. Né? É estranho esse negócio do jogo com o Napoli. O jeito de jogar do Napoli, do Sarri, não tem nada a ver com o estilo do jogo. Não tem mesmo. E aqui eu não estou nem discutindo capacidade do jogador, não é estilo do time. O centroavante lá é mais móvel, aqui o Jô é mais pivô, né? Ele prepara mais e tal. Eu imagino que o Jô vai ficar por aí mesmo. O Arana deve sair, deve provavelmente jogar no futebol espanhol. Por isso que é 6 milhões de euros, né? Pelo que ele tem de direitos federativos, que está dentro do... Mas eu acho que não vai mexer muito, não. Não tem muito dinheiro para comprar, também não tem tanto jogador assim para oferecer para o mercado, porque, por exemplo, Fagner. Muito bom no campeonato, mas ele é um jogador veterano. E o jogador que a não ser que seja a China, que também vai diminuir a contratação dos estrangeiros, Turquia, mas assim, os grandes centros, eles hoje não buscam jogadores nessa faixa etária, querem jogadores mais jovens. Tá? Por isso que o Arana tem essa possibilidade de conseguir essa transferência. Mas que vai ficar por aí mesmo. Eu queria aproveitar, viu, Michele, mandar um abraço para 2 telespectadores, um deles corintianos, o Antônio de Jesus, que é corintiano, e o filho dele, que é o Emerson Soares, sempre ligados no Gazeta Esportiva. Tá, então, grande abraço para vocês. Beijo para eles. Eu quero mandar também aproveitar que eu tô com uma cartinha para agradecer do Benedito Jeremias de Souza, da Vila Mariana, mas é de Minas Gerais, Cambuí, acho que é Minas Gerais, mandou uma cartinha super fofa, faz um tempão, tá comigo aqui guardada, e eu guardo com carinho, viu, seu Jeremias? Cambuí, Minas Gerais, assisto todos os dias, gosto muito. Beijo pro senhor, muito carinho. Agora com o sinal digital ficou sem chuvisco nenhum, então ele adora. Então ele manda abraço para todo mundo, para todos do distrito dos Costas em Paraisópolis, Minas Gerais. Tá lida a carta aqui no programa, viu? Beijão para você. Hora de falar do São Paulo, que apesar aí da péssima campanha no Brasileirão, no primeiro turno, né? Porque agora melhorou. Ainda comemora a permanência na primeira divisão. O repórter Fernando Gavini esteve no CT da Barra Funda acompanhando a preparação do tricolor, que no domingão enfrenta o Coritiba fora de casa. Manter o São Paulo na primeira divisão do Campeonato Brasileiro era uma obrigação. E não há motivos mesmo para comemorar esse feito. Mas é inegável o sentimento de alívio. Foram meses de agonia e de muita pressão. Em muitos momentos foi difícil acreditar que era possível salvar o tricolor. Foi uma pressão absurda, assim, e houve um tempo, assim, que a gente olhava, assim, e falava, o negócio tá feio e a gente precisa fazer alguma coisa, porque nós não tínhamos esperança, assim, de algo bom, desgaste psicológico, emocional. Isso reflete dentro de casa, você chega estressado em casa, não tem ninguém festejando nada aqui, porque a gente sabe o tamanho do São Paulo e permanecer na Série A é a obrigação do São Paulo. Faltam 2 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. São Paulo ainda enfrenta o Coritiba neste domingo e o Bahia no próximo. Chances de Libertadores são meramente matemáticas. Mas se o G7 virar G9, as possibilidades aumentam bastante. Mas no mínimo, o tricolor quer aproveitar os jogos que faltam para assegurar pelo menos uma vaga na Copa Sul-Americana.
após encerrar o assunto rebaixamento, nós iríamos buscar alguma coisa melhor. Então, nós queríamos que isso tivesse acontecido antes, para que a gente pudesse ter um pouco mais de ponto aí para disputar e ficar mais acima na tabela. Mas são 6 pontos que restam, são 6 pontos que nós vamos buscar. Nesta quarta-feira aconteceu o único treino aberto da semana no São Paulo, que teve notícias importantes. Lucas Fernandes nem veio para o campo com dores na coxa esquerda. Já Hernanes participou só do aquecimento e com dores na coxa direita se mandou para o refis. Durante o treino, que ficou aberto durante apenas 10 minutos, 5 mudanças no time. Brenner no lugar de Lucas Prato, que está machucado. Arboleda livre de suspensão, ao lado de Rodrigo Caio na zaga. Araruna ganhou a vaga do suspenso Petrus, enquanto Shailon ficou com o lugar de Hernanes e Cueva retomou a posição que foi de Lucas Fernandes contra o Botafogo. Além de jogar por uma vaga, seja na Libertadores ou na Sul-Americana, o São Paulo joga também as últimas rodadas pela torcida, que teve um papel fundamental na reação que salvou o time do rebaixamento. Eu acho que eles não fizeram nem muito pelos jogadores que aqui estavam, mas mais pelo amor ao clube. E isso mostra o quanto o torcedor tricolor ama o São Paulo, independente de quem esteja vestindo a camisa, e eles fizeram uma prova de amor realmente ao clube. Então, o que a gente está vivendo, essa reação se deve muito, muito a eles, ao que eles fizeram ao longo da temporada. São Paulo, né, Flávio? O Celso, diga. Você sabe que o Neymar tem costume feio de fazer gol no Celtic, né? Ele adora fazer gol no Celtic, né? Com 20 minutos já tinha feito 2, está 4-1, intervalo de jogo lá na Champions. 4-1, outro gol foi do Cavani, outro do Mbappé. Então, intervalo, tá? Dos jogos Portanto, pode ficar aqui tranquilo que está sossegado. Outro jogo da Liga Europa, da Champions, que saiu gol, foi Sporting 2-0 contra o Olympiacos. Os gols vão sair só no segundo tempo, ou seja, depois do Gazeta Esportivo. Depois do Gazeta Esportivo está tudo tranquilo. Aliás, impressionante a campanha do PSG nessa fase de grupos. Ele e o City são os 2 maiores times do mundo hoje. Vamos ver depois no mata-mata. Né? Agora, falando em termos de São Paulo. Igualzinho. Realmente, mesmo com aquele ingresso a preço de banana, né, um ingresso que para mim desvaloriza o futebol, mas a verdade é que a torcida compareceu. Se o preço era aquele, ela ajudou, mesmo com um time ruim, horroroso, que ela correu o risco de passar vexame, e passou vários, né? Mas ela foi persistente e tal. E normalmente a gente vê essa comoção na Série B. Aí você vê o clube grande cheio, com casa cheia em todos os jogos tal. O São Paulo, dessa vez, a torcida do São Paulo teve a perspicácia de apoiar antes da queda e não de apoiar depois que caiu. E é bom que o São Paulo pare com essa brincadeirinha de ficar vendendo e comprando jogadores. Se eles querem ficar fazendo isso, abram um supermercado. O Leco, seus pares. De se gabar disso ainda, né? O time de futebol precisa ter uma base. Mesmo um time ruim como o do São Paulo, precisa de contratações pontuais, porque agora você já tem um jeito de jogar. Contratações de 3, 4, 5 jogadores no máximo. E dispensa alguns que não servem. Por exemplo, está falando do Jean, goleiro. Ok, ninguém vai discutir. São Paulo tem dificuldade, apesar do Sidão, então tem dificuldade. O Sidão é fraco. Tem dificuldade no gol, é claro. Então, ok, contratação pontual, um lateral. O Bruno é ruim pra caramba, então coloca um lateral de aquele outro argentino horroroso também. Mas, enfim, um lateral direito. Eu sempre confundo com o Romagnoli, não é Romagnoli, é o... Bom, enfim. Um desastre. Buffarini. Então, quer dizer, mas contratações pontuais. Não vai agora vender todo mundo e depois comprar todo mundo, que aí não tem jeito de andar. Isso é a receita para a coisa não rolar. Espero que não façam de novo do São Paulo um balcão de negócio em 2018. E é simples, né, Flávio? Quantas vezes nós não vimos times limitados indo longe porque tinham entrosamento? Claro. Né? Tivemos um paulista de Jundiaí, campeão da Copa do Brasil. Por quê? Wagner Mancini ficou lá 3 anos. Sabe? Não dá para você começar sempre Caetano, do zero. Com Jair Pisserni, a mesma coisa. Não tem como começar sempre do zero, não dá. Bom, atenção, está chegando a hora da grande festa do Troféu Mesa Redonda, que em sua 14ª edição reunirá os destaques do Campeonato Brasileiro aqui na Fundação Casper Líbero. E você vai poder conferir tudo o que rolar nessa premiação no dia 10 de dezembro, domingão, a partir das 9 da noite. Certo, Flávio? Vai ser muito legal. A maravilhosa Baltec, a querida Lux Collor estão com a gente mais uma vez. 14ª edição do Troféu Mesa Redonda, os grandes astros do futebol, numa noite muito especial para você. E agora nós vamos às notícias do Palmeiras nesta quarta-feira com Osmar Garrafa.
É isso, Michele. Aconteceu nessa quarta-feira a reapresentação dos jogadores do Palmeiras, visando já o compromisso na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo na próxima segunda-feira no Allianz Parque. Hoje, alguns assuntos foram abordados na entrevista coletiva concedida pelo atacante Keno e um dos principais foi, claro, a não permanência de Alberto Valentim para a próxima temporada. Valentim não será efetivado no cargo, ele vai permanecer como técnico nos 2 próximos jogos e depois, se quiser permanecer no clube, ele vai continuar como auxiliar técnico. O atacante Keno falou dessa decisão da diretoria palmeirense. Fiquei sabendo que ele não ia ficar mais, mas os meninos estão chegando ainda, a reação de uns e de outros meio que abaixo, porque sabe do profissional que ele é, mas assim, a gente sabe que futebol não tem jeito, a gente sabe de resultados, mas a vida que segue, a diretoria que comanda, a gente não pode fazer nada. Se Alberto Valentim não será técnico do Palmeiras para a próxima temporada, a diretoria corre atrás de um novo treinador. Abel Braga é o primeiro nome da lista. Inclusive, a informação, Michele, é de que já foi feita uma proposta ao técnico do Fluminense. O Abel ainda não respondeu. E a informação de hoje é que o filho do Abel, que é procurador do treinador, está em Porto Alegre. E há quem diga que é muito mais provável de que o Abel acerte e aceite uma proposta do Internacional, que também está sem treinador. Se o Abel não acertar com o Palmeiras, o que é provável nesse momento, aí um segundo nome surge na pauta. O nome de Roger Machado, que estava ausente nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, um momento sabático, e ele poderia, então, receber uma proposta que ainda não foi feita. Keno nos fala que tipo de perfil ele prefere para ser técnico do Verdão na temporada 2018. Cara, isso aí a gente não... Da minha parte, quem chegar, eu tenho que trabalhar, independente da forma que ele for, que ele gosta de jogar dentro de campo, de treinar, eu tenho que fazer o meu jeito, independente que for chegar ou não, a gente tem que respeitar e seguir em frente, porque 2018 vai ser um campeonato muito difícil no Brasileiro e na Libertadores, que o Palmeiras vai vir muito forte, então quem for chegar vai dar conta do recado. De qualquer forma, Michele, o Palmeiras terá um novo técnico em 2018. E claro que nessa temporada passaram por aqui Eduardo Batista, o Cuca, o Alberto Valentim, e aí o Keno nos responde se essa troca de treinadores constantes na atual temporada, de certa forma, teve um prejuízo na campanha do Palmeiras, que de grande favorito não conquistou nenhum título sequer. Pode até atrapalhar, mas a gente sabe que futebol é assim. Como esse ano a gente não conseguiu nosso objetivo, que era ganhar uns títulos, mas a gente sabe que campeonatos não são fáceis, mas a gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente para 2018, a gente poder fazer um bom campeonato, uma boa competição, que não possa acontecer esse ano, de troca de técnico, por causa de derrota, por causa de disse, mas a gente tem que levantar a cabeça e continuar firme. Bom, Flávio, dinheiro não é problema no Palmeiras. Tem um responsável pelas contratações, é só traçar o planejamento bem feito, e aí o Palmeiras pode confirmar a força que prometeu em 2017, mas que nós não vimos. Então, de novo, e já falou que vai fazer contratações pontuais. É isso aí. Não dá para ficar, se você troca muito, você não consegue criar um jeito de jogar, um jeito de trabalhar. E outra treinador coisa, também. Você definir rápido o técnico. Agora, eu queria entender que raio que o Palmeiras quer. Ele tem 2 nomes. Um, Roger Machado, outro Abel Braga. Que são díspares. Um é vinho, outro é vinagre. Não, um é água, outro é no que não óleo e vinagre. Água e óleo. Água e óleo. Então um é água, outro é óleo. Pronto. Que raio que o Palmeiras quer? Ele quer Abel ou ele quer Roger? Eu gosto dos dois. Que tipo de filosofia ele quer? Eu gosto muito do Abel. O Abel é querido, um cara maravilhoso. Gosto muito do Roger, um cara moderno. Tá, mas qual estilo o Palmeiras quer? Se ele fala assim, eu quero Roger ou Jair Ventura. Ok, tá dentro do mesmo estilo. Eu quero Abel e Luxemburgo. Ok, mas eles são estilos antagônicos. O que o Palmeiras quer? Se ele não souber o que ele quer, a chance de errar de cara já é muito grande. Parece mais um nome para escudo do que para se encaixar numa filosofia. Tá errado. Bom, vamos ver qual foi o resultado da nossa enquete desta quarta-feira, site gazetesportiva.com. A pergunta de hoje era para saber se você concorda com a frase do Renato Gaúcho de que o mundo é dos espertos e que vale tudo para ser campeão. A galera respondeu que sim, 72% dos votos. Vale tudo. Em que país nós vivemos?
Brasil, Zil. Não tem mais nada a dizer. Bom, mas falo sim, no Jornal da Gazeta. Até já. Mas eu acho que o pessoal não levou na maldade. Levou, tipo, não sei. Domingo, no Mesa Redonda, estará o André Sanches. Um abraço. Beijo. Tchau.